dia pessoal. Eu vou fazer mais uma videoaula, tá? E tentar fazer um pouco mais rápida dessa vez. Eu vou corrigir os exercícios que eu passei na aula passada, tá? Na videoaula passada. E mostrar hoje a equação de Torricelli, ok? Então na aula passada a gente passou 3 exercíciozinhos bem simples, era só questão de entender o que estava sendo pedido e colocar na fórmula, tá? Então vamos lá, vamos corrigir eles como aparece aqui. Então, a primeira diz o seguinte: um automóvel acelera uniformemente e sua velocidade varia de 0 a 72 km por hora em 10 segundos. E a pergunta é, qual a distância ele percorre nesse intervalo de tempo? Certo? Quando a gente quer calcular a distância, a gente vai estar procurando deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente vai estar calculando o S, que é o deslocamento, certo? Então, vamos presumir que ele vai começar, já que não informa nada aqui, ele vai começar a dar a posição 0. Só que se eu quero saber quanto que ele andou, tá? Nosso problema, ele não aparecia o valor da aceleração aqui, ó. Só diz que ele acelera uniformemente, mas não diz quanto. Então eu não posso calcular numa equação que está faltando o deslocamento e a aceleração ao mesmo tempo. Então o que a gente tem que fazer? Eu consigo calcular a aceleração utilizando a outra formulazinha da velocidade. Diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E eu tenho a velocidade inicial, porque ele diz que ele está parado, certo? Varia de 0 a 72, então a inicial é 0 e 72 km por hora é a final. E eu tenho o tempo, então eu consigo calcular a aceleração, ok? A gente já comentou no exercício anterior, na aula passada, que eu não posso usar km por hora. Então eu nem fiz a conta aqui, tá? Mas, se eu tenho km por hora e quero transformar ele para metros por segundo, a gente divide por 3,2. Então 72 dividido por 3,2 vai dar 20. Como ele está parado, então V0 é 0, a aceleração a gente quer saber e o tempo que ele demorou é 10 segundos. Então vai ficar 20 igual a aceleração vezes 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então a aceleração do meu móvel é 2 metros por segundo. Algumas pessoas me enviaram a resposta já. Aqui achou alguma coisa. Não, a gente tem que ver o que está perguntando. Ele está perguntando qual a distância, então qual o S. Então depois que eu achei que a aceleração é 2, basta eu jogar aqui. Então a posição final que eu quero saber, posição inicial, eu posso marcar. Quem determina onde ele vai começar sou eu, então ele vai começar do 0. Eu que quero isso. Ele estava parado, então a velocidade inicial é 0, o tempo é 10. 2 vezes o tempo de novo, certo? Esse 2 aqui é o que a gente encontrou aqui da aceleração. 10 ao quadrado dividido por 2. Esse 2 pode cortar com 2, vai ficar 100 aqui, ó. 10 ao quadrado é 100. Então, esse automóvel aqui, ele vai percorrer, ele consegue atingir de 0 a 72 km por hora em 10 segundos, ele percorre 100 metros. Ok? Para a segunda, se alguém prestou atenção, certo? Ele está perguntando qual a aceleração para ele percorrer 100 metros em 10 segundos. Ela estava respondida aqui, ó, na questão de cima. Porque ele também percorre 10 metros em 10 segundos. Mas vamos fazer a conta de novo para a gente poder ver como sai a mesma coisa. Então aqui a gente tem qual deve ser a mínima aceleração de um corredor partindo do repouso, percorra 100 metros em 10 segundos. Então, a distância que ele vai percorrer é 100 metros. Mesma coisa, ele vai começar do 0. Então, eu vou começar a medir do 0, porque aonde ele vai começar, como não diz nada aqui no problema, então eu que vou ter que determinar. Se eu vou ter que determinar, para ficar mais fácil para mim, ele começa a contar do 0. Então, se ele vai estar parado, ó, ele partindo do repouso, repouso significa que ele vai estar parado. O tempo é 10 segundos. A aceleração, aí o tempo de novo, 10 ao quadrado sobre 2. Ok? 0 mais 10 vezes 0, aqui vai eliminar toda essa parte aqui, já elimina. Vai ficar só essa partezinha aqui. Ok? Então 10 ao quadrado é 100, dividido por 2 é 50.
Então vai ficar 50A, o 50 está multiplicando, passa dividindo. Logo a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a mesma resposta que a gente já tinha encontrado lá em cima. Ok? E a 3 também era bem tranquilinho, o mais difícil era retirar os dados e colocar na equação. Então os dragster, aqueles carros de arrancada que andam em linha reta, ele percorre 400 metros e leva em torno de 4 segundos. Ele chega a velocidade incrível de 540 km por hora. Tá? Na verdade ele é para quem já viu, ele é a maioria deles é uma turbina de avião, certo? Com um banco para o cara sentar em cima. Tá? Então o que eu preciso saber aqui? Primeiro, eu não posso usar quilômetros por hora, tem que ser metros por segundo. Então, transformando 540 dividido por 3,6, eu tenho 150. Como ele está parado, a aceleração a velocidade inicial é 0. E o tempo que ele demora é 4. Então, 150 dividido por 4, 37,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, vamos para a nossa equação de hoje. A gente vai falar sobre a equação de Torricelli. Ok? Então a gente viu até agora, essa é a última que a gente vai ver aqui, que a gente vai usar essas três, tá? Vai trabalhar mais umas 2 semaninhas ainda em cima disso. Para as próximas semanas, eu vou fazer talvez uma recuperação envolvendo as três para a gente poder, a gente fecha o primeiro trimestre dia 15 de junho, então a gente tem 3 semanas ainda. E essas 3 semanas a gente tem que fazer uma recuperaçãozinha, tá? Então, vamos lá. Então, a equação de Torricelli é uma equação que ela liga a velocidade com deslocamento. Tá, então ela diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição, certo? Esse ΔS que a gente vê ali em cima lá, ó, ele pode ser escrito também como, tipo assim, em vez de eu colocar isso daqui, ele pode aparecer às vezes, vou tentar apagar aqui, pode aparecer assim, ó, vezes S final menos S0, que é a mesma coisa. Tá? Vai depender de como vai aparecer o meu problema. Tá, mas a gente vai aprender isso fazendo na prática lá. Ok? Então vamos para o exemplo de como que a gente calcula. Então vamos lá. Então, no primeiro exemplo tem assim, ó, determine a aceleração de um veículo que partindo do repouso, lembre-se da palavra repouso que a gente vai ter que usar, atinge a velocidade de 108 km por hora depois de percorrer 30 metros. Ok? Então, e eu quero saber a aceleração, né? Determine a aceleração. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi anotar as palavras-chave aqui. Então, primeira coisa, determine a aceleração. Ok? Então, é uma pergunta que a gente tem ali. Palavra repouso. O que significa repouso? Repouso significa que a velocidade inicial dele é 0. Se a velocidade dele é 0, então esse 108 km por hora ali significa que essa velocidade é a velocidade final. Depois de percorrer 30 metros. 30 metros é o ΔS. Ok? Eu não posso usar 108 km por hora. Eu tenho que dividir por 3,6 para me dar os meus 30 metros por segundo que vai dar ali, certo? Então já nem vou eu coloquei dessa vez para a gente mostrar aqui, mas sempre que aparecer quilômetros por hora a gente não usa mais o quilômetros por hora, nós temos que usar o metro por segundo, ok? Então tem que dividir por 3,6, ok? E nós temos as 3 equações lá. Eu já coloquei agora uma maneira de a gente poder, como que vai funcionar os próximos exercícios. Então já prestem bastante atenção. Eu tenho a equação da velocidade, a função horária e a equação de Torricelli. São as 3 equações que a gente tem. E eu tenho esses dados aqui. A gente vai ter que olhar agora esses dados daqui
e ver qual deles se encaixa melhor na equação, certo? Então vamos lá. Aceleração. A aceleração aparece aqui, ó. É uma pergunta, então eu não sei quanto que é. Eu tenho aqui e tenho aqui. E algumas vezes eu quero saber alguma coisa e ele nem aparece uma equação, então a gente já elimina ela. Eu tenho o dado da velocidade inicial. A velocidade inicial como zero. Eu tenho aqui e aqui. Também não ajudou em nada, certo? Velocidade final. Velocidade final eu tenho nessa equação aqui. Essa aqui não tem velocidade final, certo? E eu tenho nessa daqui, ó. Ok? Deslocamento. Tem nessa, que lembra lá do ΔS, ó. Vou desenhar aqui, ΔS é igual ao S final menos S inicial, S0. Ok? Então eu posso considerar como esses dois aqui tem também aqui, ó. E tenho aqui, certo? Qual das equações tem tudo que a gente está procurando? Nessa primeira aqui, ó, se a gente olhar, ó, falta tempo. Como eu tenho que calcular o A e o T, aqui faltam duas coisas, o A e o T. Então essa daqui não tem como a gente usar. Mesma coisa dessa, eu não tenho o A nem o T. Então essa daqui também eu não posso. Nessa daqui eu tenho tudo que a gente está procurando. Ó, falta o A, eu tenho ΔS, tenho V0 e tenho V. Então obrigatoriamente a mais indicada para ser usada é essa última aqui. Então, vamos deixar mais bonitinho lá. Então, já coloquei a equação correta aqui, certo? Já coloquei os dados de novo. Então vamos lá, eu quero isolar o A. Então vou colocar os valores lá. Na equação, tá? Então aqui a velocidade, não esqueci que é quadrado, velocidade final ao quadrado. A velocidade inicial é 0. O 2 é da fórmula, o A eu quero saber. E o deslocamento é 30. Isso daqui já, 0 ao quadrado é 0, já dança. Certo? E 2 vezes 30 é 60. Próximo passo, o A está multiplicando, o 60 está multiplicando o A, ele vai passar. Só deixei mais bonitinho para o outro lado aqui. Então o 60A vai estar multiplicando, ele vai passar para o outro lado, tem que passar dividindo. Então a aceleração do nosso móvel é 15 metros por segundo. Já achei A. Ok? Para a próxima aula, tá? Eu vou, acho que nessa aula mesmo eu vou pôr lá, tudo que a gente fez nessa equação aqui, que é mostrar os passos, o que a gente fez aqui, ó. Eu vou colocar um arquivozinho lá com o passo a passo de como se faz para descobrir qual é a equação correta, tá? Então eu vou deixar isso na próxima aula. Ok? Então, para essa semana eu vou deixar mais uma listinha lá bem tranquilinha com 3 exercícios, tá? Pra gente poder fazer, utilizando, agora não vai ser mais só a equação de Torricelli, vai misturar as 3. Ok? Porque agora a gente já sabe como definir qual que a gente vai usar. Ok? Então, por hoje é só. Se inscrevam no nosso canal, dê um like no vídeo, tá? Isso é bem importante.